A paz do Senhor Jesus a todos que acompanham o canal Semeando Vida e para vocês que estão aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos, que Deus te abençoe. Meus irmãos, agora nós vamos acompanhar o forte testemunho do pastor Cleiton Barbosa, que no passado era considerado a ovelha negra da família, mas Deus transformou a sua vida e hoje ele é o orgulho de sua mãe. Com o seu canal no YouTube, Impactando Vidas, ele tem ganhado muitas almas para Cristo. Por isso eu te convido a entrar no canal do pastor Cleiton Barbosa para conferir vídeos impactantes de reflexões da palavra de Deus que vão edificar a sua vida. Depois que você acompanhar esse forte testemunho aqui no nosso canal, entre lá no canal do nosso irmão e se inscreva, deixe o seu like, compartilhe os vídeos, assim você estará ajudando o nosso irmão a levar a palavra de salvação a todos. Agora acompanhe esse forte testemunho até o final e compartilhe com todos e deixe o seu like, assim você estará semeando a palavra de Deus com a gente. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações, selecionando todas as notificações para você não perder nenhum vídeo desse canal que vai edificar a sua vida. E que Deus te abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Cleiton e para mim é uma honra, estou aqui a convite do canal Semeando Vida e para mim me sinto hoje privilegiado poder estar aqui contando um pouco da minha história, falando um pouco daquilo que Jesus fez na minha vida, que é algo mais importante que eu já recebi em tudo aquilo que eu possuo. É interessante que o ser humano hoje ele é muito apegado naquilo que é matéria. E eu entendi que sirvo um Deus que ainda não consigo apalpá-lo, tocá-lo, mas consigo sentir com toda a minha força e consigo entender realmente que Ele é poderoso e nos ama com toda a sua força. Hoje entendo o verdadeiro propósito de Gênesis, quando Ele construiu toda a terra. Ele deu a terra ao homem para que nela more, habite, desfrute de tudo aquilo, nade nos rios, coma dos frutos, mas Ele deixou a seguinte ordem, que de tarde o homem não esquecesse do seu encontro. E hoje eu entendo a importância desse encontro com Deus, porque passei muito tempo longe do meu Pai e o tempo todo Ele estava me chamando. E eu entendi também que realmente Deus nunca se afasta de nós. Somos nós que se afastamos de Deus. Porque Ele está o tempo todo no mesmo lugar. Mas nós estamos tão cegos para as coisas de Deus que não conseguimos enxergar que o Criador está o tempo todo do nosso lado. E me faz lembrar de quando eu tinha 11 anos de idade. Entendo que é o Deus de oportunidade. Eu me lembro que eu tinha 11 anos de idade, eu morava em São Paulo com a minha tia, porque minha mãe ali me mandou embora de casa, infelizmente. Então fui morar na casa da minha tia e ali comecei a ter outras amizades, conviver com outros tipos de pessoas e um dia me senti vontade de voltar para a casa de mamãe. Entendo também que o motivo dela ter me mandado embora, porque eu sempre fui uma criança problemática. Como diz o velho ditado, sempre tem uma ovelha negra na família e eu era essa ovelha. Causei muita tristeza para muitas pessoas, para minha mamãe, para o meu papai. E com 11 anos de idade estava lá morando com a minha tia. Eu me lembro que quando me deu vontade de voltar para a casa da minha mãe, minha tia falou, olha, antes de você ir embora, vamos ali na igreja comigo. Você vai lá e depois você decide se você vai ou não. Hoje eu entendo que quando minha tia disse isso para mim, não foi simplesmente ela que falava, mas o próprio Deus falava na boca dela, porque eu me lembro que ela dizia, vamos lá nessa igreja fazer uma visita. Depois você decide se fica ou vai. Eu me lembro que quando eu cheguei na porta da igreja, uma obreira me parou assim, me colocou a mão no meu peito e disse assim para mim, assim diz o Senhor,
Se você ficar, faço de você um grande homem. Mas se você voltar, fica por conta própria. Mas Deus diz que você é um peixe fisgado. Mas eu decidi voltar. Então, com 11 anos de idade, eu já estava desandado, usando droga, roubando, frequentando projetos para criança que fica na rua como Recriança, Promai, Pipa, Solar. Dei muito desgosto e fui crescendo no meio da criminalidade. É claro que talvez faltou um pouco do apoio da minha família, talvez uma educação melhor, mas isso não define realmente o que eu poderia ser. Porque hoje eu sei o que eu me tornei. Mas lá atrás os meus olhos estavam escuros e eu só enxergava a maldade, os desejos, a concupiscência da carne tomava conta de mim. E aquilo foi me destruindo, me levando cada vez mais para o abismo. Não enxergava mais uma luz, aquela luz que a gente sempre procura no final do túnel. E o tempo se passou, os anos se passaram e eu fui cada vez mais para o fundo. Casei, minha esposa chama Elaine de Souza. Posso dizer que hoje eu tenho uma família, uma esposa que eu amo muito, porém dei muito sofrimento para ela. Eu me lembro que conheci a famosa droga chamada crack. E isso foi o final para acabar realmente com a minha vida. É interessante que, eu falei acabar realmente com a minha vida, é interessante que o diabo ele quer acabar com a sua vida, ou quis acabar com a minha vida. Mas quem determina realmente é o próprio Deus. Porque a nossa vida não está na mão do diabo, está na mão de Deus. É isso que a gente precisa entender. Mas eu não tinha este conhecimento. E de traficante do bairro aqui, este bairro onde eu moro, Novo Mundo, Cidade Nova, Cidade de Itu, eu controlava esse bairro do tráfico. E de traficante me tornei nóia, drogado, craqueiro. E dava desgosto para minha família. Mas mal eu sabia que o projeto de Deus, desde quando eu tinha 11 anos de idade, não tinha morrido. E ele não morre enquanto eu falar chega ou eu desisto. Ele estava de pé em minha vida. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu morava 2 ruas para frente aqui, porque esse vídeo aqui está sendo gravado aqui dentro de casa. E eu morava 2 ruas para frente daqui, da onde eu moro hoje. E eu tinha costume de sair de casa, às vezes, e comprar DVD numa moça que morava mais para baixo de casa. E nesse dia eu cheguei lá, bati na porta e falei, vim comprar DVD. Ela saiu marchando do portão e disse, assim diz o Senhor. Por que tu faz isso com a tua vida? Te dei uma esposa, te dei uma família, te dei um filho e você está acabando com tudo? Eu joguei os DVD que eu tinha e saí correndo, porque eu não entendia aquilo. Porque eu era um cara cético, para mim tanto faz como não fez Deus. Adorava até umas imagens, né, da Maria, do Jorge, né? Enfim, nada contra, mas aquilo naquele momento era o que eu depositava a minha fé, a minha crença, o meu acreditar. Então eu larguei aqueles DVDs e saí correndo. No outro dia eu ia trabalhar de descarregar caminhão e eu fui comprar pão numa padaria. Era mais ou menos umas 5h30. Quando eu peguei o pão, eu fui pagar o pão, essa moça chama Rosa. E essa Rosa arrancou debaixo do balcão uma Bíblia. E ela disse para mim assim, olha, não precisa pagar o pão, mas pregue para mim agora. Deus acabou de falar no meu coração que você será um pregador da palavra dele. Eu sem entender nada, eu joguei a moeda no balcão, passei a mão no pão e saí correndo.
No outro dia, eu desandei, quando eu cheguei em casa nesse dia, e no outro dia, quando eu cheguei de madrugada em casa, minha mulher sempre brigava comigo, porque às vezes eu saía na sexta, voltava no sábado de madrugada, ou no sábado à tarde, no domingo, deixava ela sozinha, andando atrás de mim, chorando, sofrendo. Mas eu queria parar, eu tinha vontade de parar, mas eu não tinha força para parar. Por isso que se eu chorar aqui, por isso que às vezes eu vejo alguém que está aí no mundo das drogas, eu não critico eles. Porque eu sei de onde eu vim. Eu sei quem eu fui e quem eu sou hoje. Porque fácil é você falar, fácil é você apontar, fácil é você criticar. Mas eu quero ver você estender a sua mão. Por isso que às vezes eu não entendo o evangelho que vivemos hoje. Porque eu não acredito que Cristo é uma religião. Porque religião é um sistema e ele se corrompe e falha. E Cristo, ele veio para os pecadores e às vezes a gente esquece esse papel. Então hoje, quando eu vejo esse tipo de pessoa no mundo, eu me lembro de quem eu era e quem eu sou. E eu sei que da mesma forma que eu pude, eles também podem. E nesse dia minha esposa não brigou comigo. E o que aconteceu? Eu simplesmente peguei minhas coisas e fui embora. Eu me lembro que eu fui para a casa da minha mãe, fiquei um tempo lá, teve uma confusão e minha mãe disse, olha, eu vou ficar com o seu filho. Que é esse meninão aqui. Eu vou ficar com o seu filho, mas com você não dá para ficar. Desse jeito não dá. E eu fui embora. Não tinha onde ficar, fui para a rua. E ali, andando para a rua, eu tenho um tio chamado Delcio, e ele abriu as portas. E a casa dele era simplesmente um quarto. E não cabia eu. E no fundo da casa, ele tinha um galinheiro. E ali, eu ficava ali naquele galinheiro às vezes. Dormia em cima de uma mesa, enrolado num plástico, e já não usava mais a droga, mas bebia pinga. E eu me lembro um dia, quando eu ouvi Deus falar comigo ali. Na verdade, hoje eu entendo o que era Deus. Chovia demais, eu estava enrolado num plástico, deitado em cima da mesa, os braseiros num fogão, a lenha ali, e eu olhei para baixo assim, e eu vi um ser com as orelhas pontudas, os dentes afiados, uma unha enorme, apontava o dedo para mim e só tirava sarro da minha cara. Quando eu olhei, ele tinha umas pernas de bode e estava sentado em cima de uma pele de carneiro. E aquilo tirava sarro de mim, dava risada, gargalhada enorme, e eu não entendia aquilo, e de repente uma voz falou dentro de mim, uma coisa que eu nunca senti na minha vida antes, que disse assim, volta para casa, você tem uma família. E eu lembro quando eu cheguei aqui, né, 2 ruas para frente aqui, a minha esposa não estava na casa, mas eu sabia que a porta estava aberta, porque eu que um dia tinha arrombado, quebrado tudo o vidro com o braço, que é assim que eu me cortei tudo meus pulsos, e eu entrei, minha roupa tudo mofada na sacola, e ali eu entrei, tomei um banho, deitei numa cama, que fazia tempo que eu não dormia numa cama, porque quando eu dormia no chão era só uma coberta no chão, não tinha nem colchão, que se meu tio que vai assistir esse vídeo, ele sabe o que eu estou falando, mas ele com todo amor, carinho, me recebeu. E quando eu voltei, ela chegou logo cedo, ela disse, eu sabia que você estava aí. E naquele tempo eu resolvi melhorar. Eu fiquei 3 meses bom, 3 meses bom. Eu me lembro como se fosse hoje, 3 meses bom e eu caí de novo. Foi a primeira vez que eu orei na minha vida. Eu olhei para o céu e disse, o que o Senhor quer de mim? Porque nem para fazer peso na terra eu presto mais. Minha mulher trabalhava e eu me lembro que era 2 horas da tarde, eu fui abrir o portão de casa e eu escutei uma voz que dizia, escuta. Aí eu falei, nossa, não usei nada ainda. O que está acontecendo?
Aí eu fui abrir o portão de novo, escutei uma voz dizendo, escuta meu. Aí eu falei, que doideira é essa? Mas natural, não é algo no meu coração, é como eu estou falando aqui. É algo muito nítido, sabe? Que talvez me chamam de louco, né? Mas é o que eu presenciei naquele momento. E pela terceira vez, só que a terceira vez eu entrei dentro de casa. Quando eu entrei dentro de casa, geralmente a gente olha debaixo da cama. Quando eu olhei debaixo da cama, a voz veio de cima. Uma voz veio de cima e eu fui sair correndo. Um negócio muito doido me tomou assim. E eu caí de joelhos dobrado e aquela voz dizia, escuta meu filho. E disse para mim assim, ó, a partir de hoje eu vou mudar a tua história. Eu vou dar de volta a sua família. Vou te fazer um grande homem, um grande pregador. E Deus ali começou a falar comigo. E aquele negócio é uma coisa de doido, porque quando você sente realmente a presença de Deus, não dá vontade mais de voltar. Um dia eu fui no monte, eu fiquei 3 dias no monte orando, jejuando, e quando eu saí para fora do monte, assim, ó, do vale, onde eu estava com meus amigos, eu quis voltar para dentro, porque eu falei, tá com o Senhor é a melhor coisa que tem na minha vida. E quando aquilo me tomou, ele disse, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua vida. Foi algo muito louco que eu vi, porque quando eu fui ver já era 7 horas da noite. E a voz dizia, me aceite como o único, suficiente salvador da tua vida. Porque o que eu tenho para você é melhor. É isso que, sabe, é isso que às vezes eu não entendo, o que Deus pede para as pessoas. Talvez alguém está vendo esse vídeo, ele não entende que Deus, ele não está pedindo nada demais, ele só está pedindo assim, ó, me ame, porque eu amo você. Fale para mim qual é a dificuldade da pessoa aceitar Jesus. Qual é a dificuldade? Porque qual é o mal que ele faz de simplesmente dizer, eu quero estar com você, e eu não entendia isso. Foi quando realmente eu conheci ele. Porque sabe o que me deixa forte? O que me deixa forte não é o meu passado. O que me deixa forte é saber que eu tenho um Deus que me fez me tornar o que eu sou hoje. Então eu não tenho medo do mundo. Eu tenho medo de decepcionar Deus. Você está entendendo? Porque eu sei o que Ele fez e tem feito em minha vida. Então o meu medo é falar, Deus, eu decepcionei o Senhor. Eu te magoei. Esse é meu medo, sabe? Esse é o que eu sinto, é o medo de decepcionar Deus, não medo de voltar para o mundo, porque eu sei que o mundo não tem nada para me oferecer. Porque Paulo diz assim, ó, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não sou mais prisioneiro do mundo, mas eu sou prisioneiro de Cristo. Olha isso. Então eu entendi naquele dia, e quando eu escutei a voz, olha, me aceite, a primeira coisa que eu fiz, eu abri o portão, era 7 horas da noite, é coisa de doido. Tinha uma igreja na esquina de casa, que fica na esquina de baixo, ele chama El Shaddai. Eu corri naquela igreja, chamei o obreiro e disse, olha, eu vim aceitar Jesus. Aquele dia o culto parou. Mas sabe o que é interessante? Passar dali, estava perto do meu aniversário. Aí, eu mesmo ouvindo Deus, olha, por isso que eu falo, o ser humano é complicado. Deus às vezes mostra uma direção, mostra o caminho, e às vezes a gente procura duvidar daquilo que Ele tem. Sabe, é coisa de doido. É como se a gente está vendo que é como Israel no deserto. Viu o mar se abriu, atravessou, murmurou. Viu o maná cair do céu, murmurou. Viu a água verter da rocha, murmurou. Eu ouvi Deus falar comigo, depois de 2 dias, perto do meu aniversário, 5 dias aproximadamente, dia 21 de novembro, eu saí com um parente da minha esposa. Dei uma desandada, fumei, bebi. Quando eu cheguei em casa, era mais ou menos 1h da manhã. Cheguei em casa, eu disse, Fia,
eu pisei na bola com Deus. Eu bebi, eu fumei. Minha mulher olhou para mim, minha mulher não ia para a igreja. Ela olhou para mim e disse, Deus vai te matar. E o negócio entrou dentro de mim. E eu disse o que eu fiz com Deus. E na mesma hora eu dobrei o joelho. Ó, pra você ver, hein? Eu não era nem crente ainda, eu costumo dizer. Eu só tinha ouvido Jesus, aceitado ele. Isso fazia 5 dias. Eu dobrei meu joelho e eu comecei a orar. Pedir perdão, porque eu tinha magoado ele. Acredite se quiser. Pois na minha oração, eu olhei para o céu, eu vi as telhas se abrir assim, ó. Eu vi as telhas se abrir, uma bola de fogo descer, e minha língua enrolou, e eu fui batizado com o Espírito Santo. E eu não parava de falar em línguas, eu abri o portão, eram umas 3 horas da manhã, falando em línguas, bati no vizinho, o vizinho saiu, eu comecei a profetizar para o vizinho, e depois desse dia, a minha vida mudou. Depois realmente desse dia, eu entendi realmente o que Deus queria comigo. Eu espero que, em poucas palavras, né, resumidamente, esse pequeno testemunho, ele transmita para aqueles que estão ouvindo que Deus pode fazer todas as coisas na sua vida. E que o nosso Deus não é pequeno, Ele é gigante. E Ele pode fazer todas as coisas na sua vida. Eu quero deixar um versículo que é Jó, capítulo 14, versículo 7, que é o que eu mais amo na Bíblia. Há esperança para toda árvore que for cortada. Ainda ela se renovará e não cessarão os seus renovos. Há esperança, pastor, para todas as coisas na nossa vida. E minha mãe, um dia, falando com minha mãe disse, eu tenho orgulho de você. Eu disse, mãe, que se Jesus não voltar logo e eu subir, que eu deixe o meu legado no meio da nossa família. E que esse legado seja uma árvore que cresça no meio dela, da nossa família. E que dê frutos. E que meus irmãos peguem eu para todos sempre como exemplo para a vida deles. Porque eu sei o que eu era e o que eu sou. Para finalizar, eu quero deixar um recado. Eu quero que você que esteja ouvindo esse vídeo, se você for mamãe ou papai e tem um filho que está na mesma situação que eu passei, não desista dele. Porque Deus tem o poder para todas as coisas. Acredite em Deus. O homem pode dizer para você que você não consegue, que você não chega, que você não alcança. Mas a última palavra quem dá é Deus. E nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Amém? Então fica aí com essa palavra, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu tenho um canal no YouTube, chama Impactando Vidas, tá? Ele é um bebezinho ainda. Eu acredito que um dia vai chegar igual a esse canal gigante, né? Que é Semeando Vida. E eu acredito que essa porta que abriu seja para o crescimento. Eu quero pedir a ajuda de você. Me dê essa força também, essa moralzinha. Vai lá, veja meu trabalho, tá bom? Comenta, me dê sugestões. Tá bom? Que assim como hoje Semeando Vida é gigantesco, eu acredito que Impactando Vidas também vai chegar lá um dia. Também precisar para ministrações, pregações, palestra, me chama também, Pastor Cleiton Barbosa. Sou conhecido aqui na região como o pastor cristocêntrico, porque a maior parte das minhas mensagens eu costumo pregar sobre a cruz,
sobre Cristo, tá? Vou deixar meu telefone também na descrição desse vídeo. Acredito que o canal Semeando Vida vai deixar o link do meu canal e o meu contato lá, minhas redes sociais, mas meu telefone é 011 937 53 23 69. Me chama lá, estou pronto para atendê-los, amém? Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.